Hoje nós vamos falar de um documento que chama Avaliação de Impacto em BPX. Nós vamos falar da importância desse documento, como fazer a classificação, avaliação de impacto em BPX, quais são as referências que são utilizadas. Então, quando eu vou validar, um sistema, quando eu vou fazer VSC, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? O inventário. Inventário dos sistemas, inventário das planilhas eletrônicas. E eu tenho que dizer se esse sistema tem ou não tem impacto em BPX. Então, mediante o protocolo de inventário, eu vou para o documento que chama controle de mudança. O documento controle de mudança é o documento que é gerenciado pela garantia da qualidade, mas que vai ter as diretrizes, qual é o impacto da instalação desse sistema na empresa. Então, quais são os requisitos? Qual é o impacto? Qual é a área impactada? Quais são as atribuições, por exemplo, da garantia da qualidade? A equipe de validação é responsável pela validação, A área de tecnologia farmacêutica vai ter que aumentar a capacidade de armazenamento dos dados? Então, esse é o caminho para fazer VSC. Primeiro eu faço o inventário, depois eu abro o quê? CM, que é o controle de mudança. Então, eu preciso mapear, quais são as necessidades e quais são os impactos nas diversas áreas dentro da indústria farmacêutica ou do operador logístico, Eu preciso saber qual é a dificuldade, qual é o impacto desse novo sistema dentro da estrutura de VSC. Então, eu faço o inventário para classificar entre os sistemas e planilhas que têm impacto em BPX e depois eu abro o documento da garantia da qualidade, que é o controle de mudança. Lembrando, a gente só valida o que está escrito, ou seja, para validar, a gente precisa de um procedimento. Então, eu percebo que alguns clientes falam, vamos validar esse sistema? Vamos validar esse sistema. Porém, o sistema ainda não tem procedimento. O procedimento não está elaborado, não está vigente, não está homologado. Há necessidade, se faz necessário, toda vez que eu vou validar um sistema, que tenha um procedimento homologado para ele. Um procedimento efetivo. Nesse procedimento, eu vou falar primeiro da operação, eu vou falar da política de senha, eu vou falar da trilha de auditoria, da questão do backup, da restauração, da assinatura eletrônica, de perfil de acesso. Depois eu vou falar da toda a operação do sistema. Como que é a operação do sistema? Então, essas informações são básicas, tem que conter dentro do procedimento operacional. E é um procedimento que precisa existir, precisa estar homologado, vigente na empresa, antes de você começar a validação. Mas eu não posso validar o sistema e depois fazer o procedimento? Não. Validação é a fotografia do momento. Ou seja, você precisa ter o documento efetivo, homologado, para iniciar o processo de VSC, tá? Então, o que é, Olha, já tem uma pergunta aí do André Fernando, O que é a avaliação de impacto em BPX? Ótima pergunta, André. O que é esse documento? Esse é um documento que faz parte do pacote de documentação de VSC. Lembra que eu falei? Eu fiz o inventário, eu abri um controle de mudança, o meu sistema já tem um procedimento, então eu preciso fazer o quê? O primeiro documento técnico de VSC, que no caso é a avaliação de impacto de BPX. A avaliação de impacto de BPX, quando a gente fala em BPX, é boas práticas de fabricação, laboratórios, clínicas e distribuição. Então eu tenho que classificar, eu tenho que avaliar se esse sistema tem ou não tem impacto em BPX. E aí você pode fazer em forma de perguntas, ou seja, o sistema gerencia dados que impactam diretamente na qualidade final do produto? Sim ou não?
O sistema é utilizado para geração ou para processamento de dados que possa impactar a segurança do paciente. O sistema gerencia dados, insumos de lote que possa comprometer a rastreabilidade ou a integridade da sua origem. Você vai fazendo uma série de perguntas para classificar se seu sistema tem ou não tem impacto em BPX. Se uma das perguntas derem sim, tem impacto em BPX e requer uma validação, né? Então é super importante direcionar essas perguntas, né? O sistema gerencia gerencia documentações regulatórias, ou seja, emissão, distribuição, revisão, controle de versões obsoletas, né? Treinamento, né? Geralmente para software que eu falo, eu tenho um software que gerencia essa documentação, ou seja, que gerencia a distribuição, o versionamento, os novos sistemas, e aí se aplica, né? Ao TrackWise, aplica o efetivo, se aplica a sistemas de gerenciamento de documentação, ao GED, né? Então são todos sistemas que têm impacto direto em BPX. Eu tenho que validar? Se você pode colocar, eu geralmente coloco em torno de 20 perguntas, né, nesse protocolo, nesse documento que chama avaliação de impacto em BPX. Eu coloco em torno de 15 perguntas ou 20 perguntas e vou direcionando para o sistema a qual eu pretendo validar. Se uma resposta for sim, tem impacto em validação de sistemas computadorizados. Um item que você tem que avaliar, que eu já venho falando, né, nos meus vídeos, é a categorização do sistema. Então, assim, primeiro eu faço a classificação, né, a avaliação de impacto em BPX. Avalio que o sistema tem impacto em BPX. Depois, você tem que dizer o quê? Qual que é a categoria desse sistema? Isso é super importante. É categoria 1, é categoria 3, é categoria 4, é categoria 5? Ou seja, se é uma categoria 1, é um software de infraestrutura. Se é uma categoria 3, são produtos não configurados. Se é uma categoria qual, são produtos configurados. E se é uma categoria 5, são produtos customizados. Geralmente, o sistema vai adaptar e vai ser para produtos configurados, ou seja, são softwares, né, que geralmente são mais complexos, né, que podem ser configurados para atender o usuário final, ou seja, para atender as necessidades do negócio. Mas é super importante você classificar. Às vezes eu falo, nossa, é um software de categoria 3 ou não, e às vezes faz a classificação errada. Por isso que é super importante esse documento protocolo, né, avaliação de impacto de BPX, ter um elaborador, um revisor e um aprovador, porque você vai fazer uma avaliação de impacto e depois você vai avaliar qual é a categoria. Você também pode fazer a aplicação, né, do 21, né, CRF parte 2111, ou seja, a questão das assinaturas eletrônicas. É um documento que você faz a assinatura eletrônica, é um sistema que é passível de fazer assinatura eletrônica ou não? Não é passível. É por biometria? Não é. Mas essa parte aí de que você faz a aplicação da assinatura eletrônica, ou seja, né, CF, né, R parte 111, isso é super importante. Você dizer, né, qual é a classificação, como que é a assinatura eletrônica. Não tem problema, gente. Tem sistema que não tem assinatura eletrônica, né? Érica, mas a assinatura eletrônica tá no guia, né? Tá no guia 33, tá no guia, mas nem todos os sistemas vai conter assinatura eletrônica. Mas não significa que eu não vou validar. Eu vou validar. E que ele é passível de validação. Então, à medida que você classifica ele quanto à avaliação de impacto de BPX, quanto à categoria do sistema e quanto à assinatura eletrônica,
você faz a conclusão, ou seja, esse é um sistema que é categoria 5 ou é um categoria 4, né? Faz parte a classe 2, né, da parte 11 do CRF, parte 2111. Então, é importante você fazer essa categorização do seu sistema, né? Qual que é o impacto? O sistema possui impacto em BPX? Aí você vai fazer uma planilha comparativa, ou seja, na saúde do paciente, na qualidade do produto, na integridade do dado, na segurança da informação. Então, você vai correlacionar essa planilha entre o sistema possui impacto em BPX em relação a essas 4 colunas. O sistema possui registros eletrônicos em relação à saúde do paciente, à integridade de dados, à qualidade do produto, à segurança da informação. E dentro dessa classificação, você vai dizer se é alto, médio ou baixo ou não é aplicável, né? Registros eletrônicos e assinaturas eletrônicas. Você faz essa comparação entre o critério e as colunas, né? Qualidade, segurança da informação, integridade do dado, né? E saúde do paciente. Esse documento, gente, ele é super importante. É ele que vai dizer assim, então tá. Para o seu sistema ser validado, para fazer parte do ciclo de vida, para compor o ciclo de vida do sistema, o que é requerido? O que é necessário? É necessário você, aí é nesse documento que você vai dizer. Então, assim, para o sistema ser validado, para o ciclo de vida de validação do sistema, quais são os documentos que são requeridos? É dependendo da categoria do seu sistema, do impacto em BPX, que você vai dizer, então, você vai ter que ter uma URS, né? Você vai ter que ter um gerenciamento de risco, uma análise de risco, né? E essa análise de risco tem que ser baseada no GAMP5, né? Você vai ter que ter um plano de validação, para você dizer qual é a validação que vai ser aplicada, se é a validação concorrente, se é a validação prospectiva. Cada encontro com a EF, a gente vai falar de um documento, né? Hoje é um documento simples, mas depois a gente vai estressar e discutir todos esses documentos. Então, primeiro, né, eu tenho que fazer o RS, eu tenho que fazer o gerenciamento de risco, o plano de validação, o protocolo de instalação, o protocolo de operação e o protocolo de desempenho.